Olá, estamos aqui hoje fechando um ciclo do CRI Nacional, debatendo os rumos da inovação no contexto brasileiro. Como fazemos a cada ano, definimos um tema para debate, e o tema desse ano é o futuro que desejamos construir, partindo do princípio de que a inovação não é uma agenda de recuperação do passado, mas é de transformação do futuro. Então, devemos começar perguntando que futuro é esse, e a partir daí nós propusemos ações de inovação para aproveitar e explorar oportunidades que esse futuro vai nos trazer. Para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos alguns especialistas, que nós estamos chamando de oráculos. São os nossos especialistas que estão nos iluminando para refletir sobre o futuro. E tivemos na abertura dessa reflexão o Ricardo Pellegrini, nosso parceiro da Quantum 4, nosso conselheiro. Ricardo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado pelo convite. Que futuro nós podemos desejar? Olha, Carlos, primeiro a participação no Rumos eu acho que é super importante, como do Conselho também aqui de Inovação, porque é um assunto que eu acho que é super importante para o mundo e para o Brasil. Nós estamos num momento em que nós temos uma convergência tecnológica fantástica com muita coisa disponível para a gente poder inovar. Nunca na história da humanidade a gente teve tantos recursos à nossa disposição para inovar. E eu acho que esse é o grande objetivo, tem que ser das empresas, da sociedade e dos governos, que é como é que eu entendo o que existe hoje e o que já está sendo feito. E isso é que a gente tem procurado compartilhar na Dom Cabral, tá certo? Nos mais diversos fóruns e no Rumos também foi isso, que é o momento é agora. As tecnologias disruptivas estão aqui e elas permitem que as empresas se nivelem em todo o mundo. Porque como esse passado é recente com essas tecnologias, você consegue, qualquer empresa hoje, ter o mesmo nível tecnológico para explorar do que as outras empresas que estão fora do Brasil. Então, acho que o momento aqui no Brasil é principalmente de entendimento do que existe hoje e utilizar essas tecnologias para um futuro que é promissor e que não tem razão nenhuma para as empresas e a sociedade brasileira não ter um grande benefício com relação a isso. As empresas que tiveram sucesso no passado não necessariamente serão líderes do futuro, porque essas tecnologias estão aí transformando. E é por isso que aparecem startups que estão utilizando fatores tecnológicos disponíveis e aparecendo e daqui a pouco virando unicórnios de $1 bilhão de market capitalization e tomando o mercado das grandes empresas. Então, que futuro é esse? Na minha visão, é um futuro que a gente vai ter a oportunidade de utilizar a tecnologia para a melhoria das empresas e da sociedade em geral. Então, mas esse é um futuro construído. Mas o que nós vimos e ouvimos nas suas reflexões é que esse futuro já está acontecendo, né? Não é um futuro do futuro. Eu costumo dizer que é um futuro do presente. E como futuro do presente, né, ele é contínuo, né? Ele já faz parte. Então, que recomendações você faz para as lideranças empresariais, para os presidentes de empresa, né? O Ricardo, que foi presidente da IBM durante vários anos, né? Para aproveitar e explorar esse futuro em curso. Isso é um ponto muito importante, Carlos, porque eu noto, conversando com CEOs e C-level em geral, não é só o CEO que comanda a empresa, você tem todo um time executivo, que existe ainda uma percepção que algumas dessas tecnologias que a gente vem falando, inteligência artificial, internet das coisas, big data, a parte toda de mobilidade, as redes sociais, são coisas que estão transformando, mas que estão chegando. E, na verdade, o que a gente discute no Rumos, tá certo? Isso já vem há alguns anos acontecendo. Então, o que eu acho que precisa acontecer, e o Brasil não está bem posicionado nesse sentido, é que essas lideranças entendam o que já existe. A gente tem trazido exemplos claros do que tem de projetos dos últimos 3 anos e mostrando o que vem pela frente de projetos que ainda não são em escala industrial, etc., mas que estão acontecendo já com implementação de ferramental ou com exploração de inovações, quer seja para a parte de alimentação, quer seja na parte de atendimento ao público, etc., que são tecnologias disponíveis para você agregar valor. E aí, quando a gente olha o Brasil, que é preocupante, a gente inova muito pouco. Um dos índices que a gente sempre utiliza é o índice de inovação com relação ao PIB. Né? O Brasil hoje gasta 1,28% do PIB em inovação, tá certo? É muito abaixo da maioria dos países com os quais a gente na verdade compete no mundo, somos a 9ª economia, Alemanha, China, Estados Unidos,
Japão, eles estão muito acima, eles estão na faixa de 3 a 4% do PIB. Mas isso é uma responsabilidade do governo? Quem é responsável? Não é só do governo, e eu acho que isso é um ponto importante, porque nós no Brasil colocamos a culpa no governo de muita coisa, e eu acho que o governo tem realmente que fazer sua parte, fazer mais e melhor. Agora, se a gente pegar esse parâmetro que é 1,28% do PIB que o Brasil hoje investe em inovação, nos outros países, nesses 3 a 4% na maioria dos países, 2/3 vem do setor privado, 1/3 vem do setor público. No Brasil, é 50% para cada um, ou seja, 0,6, 0,6. Se o setor privado fizesse a sua parte só alinhando com o setor privado dos outros países, nós teríamos outro 0,6. Portanto, estaremos quase em 2, que já começa a ser um patamar de alguns dos países que a gente compete mais na parte de baixo da tabela. Não é, obviamente, os top no mundo. Mas isso é um ponto super importante. O setor privado tem que ser protagonista. Agora, para ser protagonista, é o ponto que a gente volta, e a gente discute também sempre na Dom Cabral, nos todos os cursos executivos, o executivo precisa saber o que está acontecendo. E aí a minha recomendação sempre, que a gente tem discutido também nesses fóruns, é: se o CEO e o C-Level não estiverem gastando pelo menos 10% do seu tempo nestes assuntos, o mundo está se movendo e você está ficando para trás. Isso é um fato. Não é uma coisa que possa ser negociada. O Brasil é instável, tem desafios todos os dias e a operação é importante. Mas se você só olhar o presente, você pode não vir a ter o futuro. Nesse mundo em transformação, você tem que ter um olho ou vários no presente, senão também você não tem futuro, mas você precisa buscar quais são os caminhos, com tudo isso que está disponível, para você criar o seu futuro. Esse futuro que emerge e como é que você desenha o seu caminho para lá. Então, o que nós estamos dizendo e sintetizando a nossa reflexão é, primeiro, awareness, né, que nós na Dom Cabral temos chamado de fluência. Né? Exatamente. Então, o executivo tem que entender que tecnologias são essas, como elas estão sendo utilizadas, mesmo que eu não tenha nada a ver com ela, mas eu preciso entender para eu poder decidir. Exatamente. Segundo ponto que você chama a atenção é experimentação. Exatamente. Né? Como tem que fazer exemplos do setor de saúde, do setor de relacionamento, de atendimento de serviço. Exatamente. Experimentar. Muita coisa não vai dar certo. Exato. Isso é inovação. Isso é parte da inovação. É isso mesmo. E o terceiro, envolvimento mais amplo do que a própria organização. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Sem dúvida. O ecossistema. Exatamente. O ecossistema é fundamental, porque a inovação hoje, ela não vai estar mais só dentro da empresa. Você tem clientes, você tem fornecedores e você tem startups, que são empresas ágeis, que têm um conteúdo muito grande tecnológico na maioria delas, e que podem te ajudar nessa transformação. Então, ao você se conectar como executivo ao que está acontecendo, você vai pegar essas duas dimensões, a transformação tecnológica e essa transformação de que o ecossistema faz uma tremenda diferença hoje. Perfeito. Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E desejo que todas as empresas que estão nos ouvindo experimentem, aprendam, experimentem e entendam que inovação, e muitas vezes nós somos responsáveis por isso, passamos uma mensagem que inovação é criação e processo. Não, inovação é criação, processo e aprendizado. É fundamental aprender, e aprender através da experimentação, através do convívio com outras empresas inovadoras, como nós estamos fazendo, como vemos fazendo nas nossas comunidades de empresas inovadoras, e de troca, e de ensinar e aprender simultaneamente. Ricardo, obrigado pelo aprendizado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Prazer.